Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, hoje nós acordamos com a notícia de uma mega operação sobre fraudes no INSS que começaram ainda em 2019. Lembrando que em 2023 a CGU começou a investigar, início de 2023, assim que o Lula assumiu, e agora o grande esquema está sendo desmantelado no INSS hoje. O pessoal da CGU, a Polícia Federal e o ministro Lupe da Previdência deram uma entrevista hoje. E é claro, como não poderia deixar de ser, a jornalista da Globo tentou responsabilizar o Carlos Lupe por decisões que ele tomou baseado numa lei existente. É claro que ele respondeu à altura e deu uma bela invertida na jornalista. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar esse trechinho e a gente volta comentando. Vamos nessa? Sara Teófilo, do Jornal o Globo. Boa tarde a todos. Só duas dúvidas para o ministro Vinícius. Só para confirmar, todos os descontos foram suspensos, não só das entidades investigadas, e no PowerPoint o senhor colocou que 70% das entidades analisadas não tinha entregue a documentação completa ao INSS. Então, essas entidades estavam fazendo desconto de aposentados e pensionistas sem que tivessem entregue a documentação completa para o INSS, ou seja, assinaram ACTs sem ter as documentações completas. E uma perguntinha para o ministro Carlos Lupe. Como que o senhor explica o fato de que sindicatos alvos dessa investigação integram o Conselho Nacional da Previdência Social, que eu sei que as indicações são feitas pelos sindicatos, mas as nomeações são efetivamente assinadas pelo senhor. Além do Sindinap e da CONTAG, a gente tem a figura do José Avelino, que é do Sinab, que não está no rol de investigados, mas que já foi preso por desvio de recursos e que é um filiado ao PDT, né? É presidente do partido em São Paulo, na cidade de São Paulo, e permanece integrando aí o Conselho da Previdência Social, que é justamente uma entidade que rege essas questões dos aposentados e pensionistas. Como toda pergunta inteligente, você já me deu a resposta. Existe uma lei que configura como se faz a indicação do Conselho. Quem são as entidades? E quem indica diz, compete ao ministro apenas fazer a nomeação formal dos indicadores, dos sindicatos. Eu não tenho competência de escolher, vai ser A, vai ser B, vai ser C. A lei diz que quais são as instituições que são responsáveis, eles indicam e eu assino, só isso. Mas, querida, eu não tenho esse poder, eu não estou acima da lei, nem você, nem nenhum de nós. A lei foi feita para ser cumprida. Se a gente não gosta dela, a gente forma uma maioria no Congresso e muda a lei. Mas se a lei é assim, eu tenho que cumprir a lei. Por que no caso, desculpa uma pergunta, não, desculpa. Sim, sim, bem direto. O juiz suspendeu de 9 associações. Nós estamos suspendendo de todas, tá? Como uma medida administrativa para que se faça uma análise, como o ministro Lewandowski falou, um freio de arrumação para que nós possamos fazer uma análise desse processo como um todo e garantir a rigidez desse processo e a integridade desse processo daqui para frente, tá? Então, isso. E, sim, acho que a gente tem por volta de 40% das entidades que não entregaram documentação nenhuma e por volta de 30% que entregaram incompleta, ou seja, assinaram a CT, não entregaram a documentação necessária, ou entregaram de maneira incompleta, mas mesmo assim estavam habilitadas a realizar descontos. Eu vou começar por aí. Como pode isso então acontecer, ministro, se não tem a documentação, se não tem a habilitação, elas poderem oferecer o serviço sem elas estarem dentro da lei, como o próprio ministro Lupe disse que lei tem que ser cumprida, se não for cumprida a gente tem que mudar. Como isso pode acontecer? Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de ver com os senhores é o seguinte.
Na hora do dinheiro sair da conta do beneficiário, é rápido. Na hora de devolver, é muito burocrático. Nós sabemos que os sistemas operacionais do governo, os aplicativos, nem sempre funcionam adequadamente. Eu gostaria de saber que garantias o governo federal vai dar para esse cidadão de devolução desse dinheiro que foi retirado dele indevidamente. E se há uma garantia de que essas parcelas descontadas serão devolvidas, qual será o prazo para isso ser feito? Agradeço. Como que esse tipo de coisa pode acontecer é exatamente o objeto da nossa investigação. Como e por que esse tipo de coisa aconteceu, né? Nós estamos apurando condutas de servidores públicos, nós estamos apurando condutas, inclusive, das associações, né? E de eventuais pessoas que circundem as associações ou coisas desse tipo. Então, tudo isso vai ser esclarecido. Segunda coisa importante mencionar aqui, essa questão do que eu acabei de dizer sobre a necessidade de a gente fazer um freio de arrumação para saber exatamente quem quer ter desconto, quem não quer ter desconto, quem quer se associar, quem não quer se associar e assim por diante, ela é uma etapa necessária e importante para também separar o joio do trigo nessa história e saber do que a gente está falando em termos de aposentados e aposentadas que sofreram descontos indevidos, né? Essas pessoas, obviamente, elas merecem esse ressarcimento. Nós já temos, o ministro mencionou, e o Andrei também, o doutor Andrei também, o que já foi conseguido, apreendido na operação de hoje. Os juízes determinaram bloqueios também de bens, né? Nós temos aí valores muito razoáveis em termos de bloqueios de bens. Tudo isso tem que ser discutido no judiciário para que a gente garanta que quem foi cobrado indevidamente possa ser devidamente ressarcido. Agora, é importante dizer que essa operação mostra a determinação do atual governo em combater qualquer tipo de ilícitos. E mostra também como estão funcionando os controles internos e também externos sobre a administração pública. Então, foi dito aqui que desde 2023, ou seja, no início do governo, a CGU já se debruçou sobre essa questão. Uma questão complexa, uma questão distribuída pontualmente por vários estados, não era fácil identificar isto à primeira vista. Então, o que é preciso dizer é que nós precisamos ter confiança nos órgãos de controle, nos órgãos de auditoria, que neste caso funcionaram e levaram até um desfecho policial e judicial. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ver aí. Os jornalistas têm o direito de fazer as perguntas? Claro que tem. Mas o problema é que eles começam a se antecipar. Por exemplo, se a Polícia Federal já tivesse todos os esclarecimentos, era simples, era só mandar prender e resolver a parada. Alguém liberou para ter esse desconto. O que a Polícia Federal vai fazer agora? Descobrir quem liberou. Certo? Sobre a indicação, tem a lei. O LIP vai fazer o quê? Ele vai descumprir a lei. Os sindicatos vão escolher e ele vai dizer que não vai indicar. A lei é clara sobre isso. Então, são perguntas realmente para tentar constranger. Mas tanto o Carlos Lupe, como o diretor da Polícia Federal e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deixaram tudo bem transparente. O governo Lula combate a corrupção, ao contrário do Bolsonaro. Lembrando que começou em 2019. Passou todo o mandato do Bolsonaro. Só agora a CGU do Lula conseguiu identificar e colocar a Polícia Federal no caso. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, comenta e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.